né? Então, a avaliação do crânio, a primeira coisa é: aproveita e faz comigo, trabalha isso comigo. A primeira coisa é a inspeção, é você olhar para o crânio do seu paciente, é você entender o nivelamento do olhar, é você entender o volume da bochecha, o volume desse hemicrânio em relação ao outro, é você perceber quando o seu paciente está falando, se ele fala com uma tendência da mandíbula vir mais para um lado do que para o outro, é você perceber se existe um desequilíbrio constante crânio-cervical, é você entender se existe um achatamento craniano mais de um lado ou um abaulamento do crânio mais do outro. É você buscar, do ponto de vista estático e dinâmico, algo que foge à normalidade, que foge à simetria, que um lado está diferente do outro, que a parte superior de um lado está diferente da parte superior do outro, que a mandíbula, no momento da fala dele, não abre e fecha de forma específica, que o eixo central está um pouco mais lateralizado para um lado ou para o outro. E dessa perspectiva, a inspeção é o primeiro ponto que você precisa, como expert em ATM, saber analisar. E aí, existem pontos específicos. Primeiro, a linearidade, entender o hemicrânio de um lado e do outro. Depois, comparar um hemicrânio com o outro. Após essa comparação, você direcionar para a altura dos olhos, direcionar para o movimento desta mandíbula, assim como o posicionamento das arcadas, principalmente a arcada superior, direita e esquerda, que pode ter um padrão diferente, torcido, que pode significar fixações suturais mediais ou fixações suturais mais laterais. E isso vai determinar qual teste provocativo você vai fazer. Ao encontrar, dar o primeiro passo, a inspeção, o que é que você precisa fazer? Perguntas. Perguntas chaves, perguntas inteligentes geram respostas inteligentes. Perguntas inteligentes eliminam dúvidas importantes. E a partir daí, a partir do momento que você observar algo diferente, você começa a perguntar, a querer entender como aquilo aconteceu, ao invés de estar preocupado apenas com o sintoma do paciente. Queira entender o desequilíbrio do sistema, o desequilíbrio da estrutura, o desequilíbrio desse sistema estomatognato, porque é isso que vai determinar se você vai eliminar a dor dele ou não. É a base da disfunção e não a intensidade do sintoma ou não. Quando você muda a chave do que realmente importa em relação ao que o paciente fala, você começa a ter perguntas chaves para liberar o que é preciso. Então, inspeção, vasculhando a inspeção, encontrou, começa a ter perguntas específicas. Depois dessas perguntas, testes provocativos nas zonas que você identifica de assimetria, nas zonas que você identifica de disfunção, quando também você tem a clareza de que essa região, por exemplo, anterior tem relação com o trigêmeo. E aí você faz testes provocativos para algo relacionado com a neuralgia do trigêmeo, com tensões trigeminais. Então, a partir daí, com esse conhecimento, inspeção, perguntas direcionadas para entender as restrições e integrando com testes provocativos de forma gradativa, você consegue atacar a causa verdadeira do sofrimento do seu paciente. E tudo isso começa com a avaliação. A avaliação determina o quanto você vai ser rápido e eficaz. O quanto você vai conseguir eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, ou ele vai sair do seu consultório reclamando que foi e que não melhorou nada. Que é isso que acontece com a maioria dos profissionais. Por quê? Porque literalmente não aprenderam isso na faculdade, não aprenderam em pós-graduação, não sabem
nem ao menos entender a relação neurofisiológica do crânio com a TM. Quanto mais o processo de aprofundamento avaliativo, o quanto a deficiência de tensão, de restrição, de cada desequilíbrio encontrado em uma simetria pode levar o seu paciente a um sofrimento crônico e a problemas emocionais e a problemas de qualidade de vida de forma intensa.